Santa Mônica Imagem disponibiliza a você exames de ressonância magnética em equipamentos de última geração. Magneton Aera XQ45 Digital, 48 canais com maior abertura. Santa Mônica Imagem, comprometida com você. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim. Na hora de cuidar da sua saúde, de ter bem-estar, a Unimed possui um plano de saúde que cabe direitinho no seu bolso. E além do plano de saúde, a Unimed possui farmácias na cidade de Erechim e também em Getúlio Vargas. A Unimed possui o Hospital Unimed, que já se tornou um hospital referência em atendimento e qualidade. E a Unimed também possui vários serviços que ela pode oferecer para você em qualquer fase da sua vida. Então, para conhecer um pouquinho melhor da Unimed, você pode entrar em contato com o 3520-6100, pode agendar uma visita à Unimed, pode fazer o seu plano de saúde sem sair da sua casa. Então, entre em contato com a Unimed Erechim. Também do Master Supermercados, que cuida da sua alimentação. Nessa época do ano, inverno, a gente acaba consumindo muito mais alimentos calóricos. E a gente também tem que olhar para o nosso organismo como ele vai reagir com estes alimentos. E o Master, pensando nesse bem-estar e que você não ganhe excesso de peso, também possui uma linha de produtos sem glúten, sem lactose, que para você ter uma alimentação um pouquinho mais equilibrada. E hoje nós estamos aqui no espaço da Alice Serafini, que é formada em Educação Física pela Unicampus Erechim e também trabalha como Pilates. Mas quando eu falo de Pilates, não é aquele Pilates funcional que a gente está acostumado a ver por aí. A Alice trabalha com um Pilates que une força, une disposição e que você pode ver resultados no seu corpo com o passar do tempo praticando. E a gente vai conversar sobre este exercício que é tão importante aí para o funcionamento do nosso organismo. Alice, obrigada por nos receber. Eu que agradeço, bem-vinda de volta. Pois é, Alice, quando a gente fala de Pilates, existem formas diferentes de Pilates? Sim. O Pilates, então, ele trabalha, na maioria das vezes, o método tradicional, ele vai trabalhar mais alongamento, mais mobilidade, trabalha, assim, um ganho de força, né? Porém, o Pilates no qual eu trabalho, a gente desenvolveu um método um pouco mais voltado para o treinamento físico. Então, para aquelas pessoas que não gostam de academia, que querem substituir a parte da musculação, você vai ter esse resultado com o treino de Pilates que a gente faz aqui. Porque trabalhamos com um pouco mais de agregados, além dos aparelhos. Então, eu trouxe muito da formação, da educação física e de inúmeros cursos, né, ao longo dos anos. Sou formada trabalho já há 11 anos, então tenho uma boa bagagem, né? E eu fui agregando tudo isso para dar esse resultado do ganho de força, para de fato tentar atingir as pessoas que querem esse resultado, mas não gostam de ir para uma academia. E exercício físico a gente sabe que precisa, né? É verdade, ele é constância, né? Não adianta em uma semana e falta duas. Não adianta. Tem que ser regradinho, bonitinho, fazer certo, ir nos seus horários, né? Fazer o seu treino de uma forma bem dedicada para você ter esse resultado, né? Pois é, Alice, você tem formação em educação física. Geralmente o Pilates, ele é dado por profissionais da fisioterapia. Como é que é a união dessas duas áreas para poder proporcionar um método diferenciado e obter melhores resultados? Na verdade, o Pilates, ele pode ser ministrado, né, as aulas, tanto pelo profissional de educação física quanto pelo fisioterapeuta. Sim. Aqui no estúdio, então, trabalho eu e mais duas funcionárias, uma delas é da fisioterapia. Então, a gente tem esse agregado. Como assim? A fisioterapia, ela vai trazer a parte da reabilitação, esse conhecimento mais da parte de patologia.
Então, ao elaborar a aula, a gente vai pensar no cliente que está à nossa frente. A pessoa chega aqui, único e exclusivamente pela parte de definição muscular, buscando a parte estética. Eu vou conduzir a aula, então a gente faz a aula juntas, né? Chegou um paciente, um cliente que tem mais patologias. A gente vai sentar, eu e ela, e vamos elaborar a aula de acordo com o que essa pessoa precisa. Então, a parte do treinamento físico, né? Desse resultado de treino, eu consigo conduzir melhor. Por quê? Por causa da minha formação em educação física. Além dos cursos em treino funcional e outros inúmeros, né, que já fiz, que buscam mais essa parte do treino. A fisioterapia, ela trabalha mais a parte da reabilitação. Então, eu acho que quando a gente vai para o Pilates, essa diferença ela fica bem evidente, porque a fisioterapia ela vai trabalhar mais quando você necessita de reabilitar. Tem uma patologia, vou reabilitar. Quando eu busco um treinamento constante e contínuo, né? Porque o treinamento ele tem que ser para sempre. Eu preciso de alguém que tenha o conhecimento nessa parte específica. Então aí cabe ao profissional de educação física esse direcionamento. Pois é, academia, pilates, são exercícios que nem todo mundo gosta de fazer. Verdade. O nosso corpo, embora ele tenha sido preparado para que a gente dê esse movimento sempre para ele também gosta desse conforto todo, que é ficar sentado, não precisar fazer força, não precisar esticar. Sim. Mas, com o decorrer do tempo, algumas doenças começam a surgir justamente porque a gente fica muito parado. Dores nas costas, por exemplo, é comum, inclusive crianças terem. E o Pilates, ele vem com a função de corrigir esses problemas, corrigir a postura dessas pessoas? Sim. Na verdade, todo o exercício bem feito, bem elaborado, e ele vai te dar essa força muscular necessária para te manter em uma postura, né? Falou de crianças, hoje em dia a gente fala muito do celular, das telas, enfim, e isso vai acabar formando uma postura muito errada nos nossos jovens, né? Sim. É interessante, na verdade o exercício ele seria interessante desde a criança ao idoso. A gente tem que ter ao longo da vida sempre praticar exercício físico, porque a força muscular é que vai te dar essa postura, que vai te manter ereta, né? O Pilates sim, o Pilates é muito conhecido pela questão postural e tal. Na verdade o que ele causa, a postura correta é você ter força muscular para se manter nessa posição, né? A nossa coluna é o eixo central do nosso corpo. Isso. Ela precisa estar bem estruturada. O Pilates ajuda a corrigir aquele ombro caído para frente, aquela dor na lombar que não passa de jeito nenhum. Ajuda a gente a caminhar de uma forma mais ereta? Sim, com certeza. Com certeza te ajuda a equilibrar o teu corpo nessas disfunções. Sim. Então, quando a gente trabalha, a gente consegue dar uma corrigida, né? Dependendo da idade que você vem pro Pilates, né? Pro exercício, a gente consegue até corrigir totalmente, né? Claro, isso é cada caso específico, né? Mas a gente consegue sim ter uma boa melhora nas disfunções da coluna. Em termos de dores, hoje em dia é muito comum a gente ouvir dizer dor nas costas, dor na lombar, enfim, até pela posição do trabalho. A grande maioria das pessoas acaba trabalhando de uma forma sentada, né? 8 horas por dia, 12 horas por dia, às vezes sentada. E essa dor, às vezes, é justamente pela falta de movimento. Se as pessoas soubessem que 90% das suas dores no corpo podem ser solucionadas fazendo exercício, só se movimentando, gastaria-se muito menos em remédios e médicos. E com certeza, e até o humor das pessoas muda totalmente, o sono. E além dessa parte do humor, do sono e tal, se olhar no espelho e ver um resultado bom,
um músculo definido, um corpo mais torneado, quem não quer, quem não gosta, né? É verdade, mas a gente sabe dos benefícios que são inúmeros, como a gente acabou de falar, mas também tem aquela pessoa que quer ter uma definição muscular, quer ter um corpo livre de dores, mas não quer fazer muito exercício físico. Não gosta da famosa musculação, prefere os exercícios mais aeróbios. Como é que a gente pode unir isso no Pilates, vir aqui e fazer tudo de uma vez só? Pois então, pensando nisso tudo, nós desenvolvemos um método aqui. Como assim? Então, a parte de força muscular, definição, a gente consegue aqui no Pilates, né? E a parte aeróbia, então eu tenho uma outra salinha na qual eu faço treinos de aeróbio, utilizando o funcional, treinamento de HIIT. Então, são treinos elaborados para trabalhar mais essa parte cardiorrespiratória, né? Porque às vezes a pessoa vem fazer Pilates e faz 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Por mais que você tente às vezes orientar a fazer uma caminhada, a fazer alguma coisa a mais, às vezes a pessoa, já tô fazendo, né? Pensando nisso, em tentar fazer as pessoas fazer mais exercício e buscar essa parte cardio, a gente abriu mais uma salinha ali, transformando essa salinha nesse treinamento aeróbio, né? Hoje o aluno vem para cá, ele faz sua aula de Pilates nesse espaço aqui onde a gente está, e depois ele ainda tem um tempo para fazer um HIIT lá dentro. E como é que você organiza isso para não se tornar muito cansativo para uma pessoa que de repente não quer cansar tanto? Na verdade, cada pessoa tem o seu treinamento, né? Sim. Então, você vai vir até aqui, a gente vai fazer uma anamnese e eu vou ver qual é o teu objetivo, qual é a tua necessidade. Então, dependendo do que você está buscando, eu vou direcionar o que é melhor para ti. Mas o treino de Pilates e o treino aeróbio, eles não são feitos no mesmo dia, tá? Tá. Então, cada pessoa tem o seu dia, o seu horário para vir. A gente não trabalha com grupos com grupos de aula, né? A gente trabalha com dupla ou individual, né? Então, o treinamento ele é bem personalizado de acordo com a necessidade do aluno, né? Com o objetivo, necessidade. Para quem vai fazer a parte aeróbica em dias separadinhos, até porque a gente precisa do descanso muscular. Então não vai ser no mesmo dia, tu vai ter outro dia para vir fazer o teu treino. Pois é, tem pessoas que vão, por exemplo, na academia todos os dias, fazem aquele exercício repetitivo de segunda a sexta-feira. O corpo ele só tem aquelas horas de sono da noite para poder se recuperar. Uma pessoa pode vir também querer fazer um intensivo aqui dentro, Pilates e esses exercícios? Pode. Inclusive, a grande maioria está optando por isso hoje, tá? Sim. A parte do descanso que a gente fala você vai fazer, trabalhar um grupo muscular em um dia, no outro dia você precisa não trabalhar esse grupo. Então, tu vai descansar, né? Descansar não é ficar em casa deitadinho, é descansar aquele grupo muscular que você trabalhou. Dando trabalho para outro. Dando trabalho para outro, exatamente. Então, para quem gosta, para quem quer fazer todos os dias, que seria o ideal, tá? Seria o ideal a gente dedicar-se um tempo todos os dias, é um tempo para você dedicar-se a fazer exercício físico. Saúde e corpo agradecem, né? Com certeza. Então, sim, você pode fazer. Só vai caber ao profissional, né? Direcionar o que você vai fazer. Geralmente agora, no inverno, a gente fica um pouco mais preguiçoso. Nossa alimentação, ela também muda, a gente acaba consumindo produtos mais calóricos. E essa vontade, esse estímulo de vir fazer um exercício físico, por mais que ele seja num ambiente fechado, confortável, fica um pouquinho de lado. Como é que a gente trabalha isso para que nessa época do ano o cliente mantenha a sua constância de aulas? Na verdade, existe aquela palavrinha, disciplina, né? Sim. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer. Ninguém vai fazer por ti. Você tem que fazer. Não adianta você vir aqui de setembro a fevereiro, né? Não resolve. Esse ano fomos ao calor um pouquinho até mais tarde, né? Mas não dá para ficar parado. O exercício físico, ele é maravilhoso, ele é um remedinho, sim,
Porém, se você parar, você fez exercício durante 6 meses e você vai parar, você vai perder os benefícios do exercício. Ele não é uma coisa que tu faz e tu vai ficar colhendo os frutos. Não, você tem que repetir constantemente. Então, é vencer a preguiça, sair de casa e vir. Depois que você está no ambiente, 10 minutinhos já está com o corpo aquecido, sim, toma um cafezinho ali, um pré-treino bom, né? Um cafezinho. E vem, começa a fazer 10 minutinhos, já está com o corpo aquecido, a adrenalina já começou a aumentar e a aula vai fluir. Tem que sair, ter o pontapé inicial de sair de casa e vir pro treinamento, né? Algumas mulheres, quando engravidam, também dão uma pausa no exercício. O Pilates é uma boa opção, assim, para se manter ativa, de repente, depois do 6º mês da gestação, em que os exercícios precisam ser diminuída um pouco a carga? Na verdade, a gestação é muito particular de cada um, né? Sim. Então, a gente sempre segue a orientação do médico. A grosso modo, para qualquer mulher já praticante de exercício físico, não há necessidade de ter um repouso. Às vezes a gente dá até o 3º mês, né? Salvo que o médico peça esse repouso, né? Se a pessoa for já ativa, ela normalmente não precisa ficar em repouso, ela pode seguir até... Eu já tive casos de gestante que ficou aqui comigo, teve a aula até às 8 da noite, né, o último horário, nossa, e foi para o hospital dar à luz à meia-noite. E vai facilitar o trabalho de parto. Uma semana depois, a pessoa estava aqui com liberação médica, uma semana depois fazendo exercício de novo. Então, sim, o Pilates é maravilhoso, porque o Pilates é muito maravilhoso nesse sentido, porque você consegue atender a gestante e dar a ela o que é necessário. Por exemplo, a gente precisa muito desse fortalecimento da região pélvica, principalmente para todas, mas aquele que é a mais para quem quer o parto normal, se preparar para o parto normal. Mas independente do tipo de parto que você tiver, esse fortalecimento, ele vai te ajudar, porque você pensa, toda a distensão abdominal que você tem, quanto mais forte e preparada, depois esse retorno é muito melhor. Até depois, né, na recuperação ali do parto, né, você ter força para cuidar do filho, para amamentar, toda aquela disposição que quem é mãe sabe que é necessário, né, então o exercício físico vai te dar isso. Mas o Pilates, ele vai da gestante para uma pessoa que quer única e exclusivamente a definição muscular. Então, eu, obviamente, sou muito apaixonada, né, pelo Pilates, por esse tipo de exercício, mas porque a gente consegue. A gente tem alunos aqui de 80 anos e alunos de 30 anos. A gente tem alunos com patologias que têm uma necessidade muito específica, muito particular, que a gente tem que trabalhar de tal forma, assim como a gente tem aquelas pessoas que vêm aqui, que eu vou trabalhar com muita força muscular, trabalho com bastante carga, para quê? Porque o objetivo é totalmente diferente. E dentro desse espaço, ele nos proporciona isso, a gente consegue dar o resultado para todos. Pilates, ele é muito maravilhoso nesse sentido, porque todo mundo pode fazer. Eu tenho que pensar se existe alguma restrição para te dizer, não, fulano de tal não pode praticar. Olha porque só. É muito incrível. Tanto que hoje é uma das modalidades mais indicadas pelos médicos. Por quê? A gente não tem impacto, sim, trabalha muito a mobilidade, trabalha o alongamento, e a parte da força, né, que já falei bastante, né? Então, tu consegue tudo isso aqui dentro. Então, a pessoa tem uma hérnia de disco, né? E, não posso saltar, não posso isso, mas quero ficar com a bunda definida, ficar com a perna definida. Sim. Então, aqui a gente consegue isso, sem gerar um impacto, sem gerar, né, uma força desnecessária para a coluna e dar o resultado que a pessoa precisa. Isso aí, então, se você está aí sentado no sofá, que seja uma motivação para amanhã você acordar e ir fazer um exercício físico, seja ele qual for, mas se movimentar. O frio a gente tem um pouquinho de medo, mas ele tem mais medo ainda da gente. A gente vai fazer um intervalo e
já retorna. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, que tem oferecimento da Santa Mônica Imagem. Na hora de fazer os seus exames de imagem, a Santa Mônica possui excelentes equipamentos e a Santa Mônica Imagem é acreditada pela ONU, a Organização Mundial. Então, ali você encontra seriedade e profissionalismo em todas as atividades desenvolvidas. Nós estamos aqui no estúdio da Alice Serafini falando um pouquinho sobre o Pilates, mas também a transformação que ele pode fazer no seu corpo e também na sua mente, porque a partir do momento que você introduzir uma atividade no seu corpo diariamente ou 3 vezes por semana, conforme a sua agenda, você vai perceber que a sua alimentação vai melhorar, que as suas horas de sono vai melhorar, a sua disposição será outra. E a gente realmente fica assim, né? Mais disposto quando faz um exercício físico. Sim, até pela liberação de hormônios que ele te proporciona, né? Sim. E normalmente a gente relata, tu falou da alimentação. Quando você começa a fazer essas pequenas mudanças, introduzir o exercício físico na tua rotina, automaticamente você vai querer se alimentar melhor. Automaticamente você vai dormir melhor, né? Porque uma coisa vai levando a outra, então a tua qualidade de vida vai melhorar, né? Tua saúde vai melhorar. Tudo é uma junção ali, né? Uma construção, né, Alice? Uma construção. Pois é, Alice, o Pilates, ele é bastante exercícios de alongamento. Como é que eu vou ganhar músculo fazendo alongamento? Aí vai depender, pois é, por isso que eu gosto de falar um pouco sobre esse diferencial que a gente tem aqui, isso aí. Tá? Por quê? Porque o Pilates, sim, ainda tem aquela imagem que o Pilates é muito alongamento. Não que a gente não trabalhe, obviamente a gente tem que trabalhar mobilidade e alongamento, porém a gente não pode ficar só nisso. E a imagem que se tem do Pilates às vezes remete muito à questão de alongamento e a gente trabalha muito força muscular, sim, tá? Então, falo muito daqui porque do jeito que a gente trabalha, o nosso objetivo de fato é dar ao cliente essa força muscular, além da parte do alongamento, além da parte da mobilidade. Sim. É um agregado, né? A mobilidade e o alongamento ele tem que fazer parte, ele não pode ser único e exclusivamente isso. Então, pensando nisso que ao longo dos anos eu fui tentando desenvolver essa metodologia diferenciada de aula. Sim. Uso os aparelhos do Pilates, uso o conhecimento do Pilates, mas o objetivo principal é dar ao cliente, dar ao aluno aquilo que ele necessita. E nem sempre é só alongamento e mobilidade, né? Na verdade, assim, 90% não é, né? Eu preciso ter esse ganho de força, o ganho de massa muscular. Pois é, quando a gente vai para a academia para aumentar o nosso corpo, para modificar, deixar ele um pouco mais delineado, definido,
É natural que os exercícios tenham bastante carga. Sim. Como é que é trabalhada a carga aqui para a mulher, para o homem, para o adolescente que ainda está desenvolvendo o seu corpo, para que tenha essa definição muscular com o Pilates unido com a musculação, de certa forma? Na verdade, na academia, vamos pôr da diferença. O que você tem de diferente daqui para a academia, né? Sim. Na academia, trabalha-se com bastante carga, com muita carga. Então, para aquela pessoa que quer desenvolver, crescer, ela precisa, de fato, de uma carga maior. Sim. Isso a gente não vai ter aqui. Sim. Então, se a pessoa busca um volume muscular, na academia, realmente, eu preciso daquilo. Porém, nem todo mundo quer isso, mas todo mundo precisa do exercício. E todo mundo quer uma definição muscular, quer ficar bonita, quer ficar torneada, né, com o músculo definido. Então, isso a gente consegue aqui. Como que a gente trabalha nessa sala para conseguir isso? Os aparelhos do Pilates, a gente trabalha com carga de molas, né? Que são bem intensas, sim. Dependendo do jeito que você trabalha, você consegue colocar mais carga, né? Usando as molas. Sim. E aqui a gente tem, além dos aparelhos de Pilates, muitos outros acessórios para conseguir ter esse ganho de força muscular. Então, eu tenho formação em Querobel, que é hoje em dia uma ferramenta maravilhosa para se trabalhar, na qual a gente consegue um ganho de força, um ganho de definição muscular. Então, eu trouxe isso para dentro da sala do Pilates, além de outros acessórios, cargas. Sim. Depois a gente pode mostrar um pouquinho, né, de alguns exercícios que a gente foi trazendo lá do meu conhecimento para a sala de Pilates, né, para conseguir esse resultado. Foi uma união de várias técnicas para se chegar numa técnica específica da Alice Serafini. Isso aí, menina. Agora tu resumiu, né? Eu falo bastante, né? E às vezes não consigo formular. Mas é isso aí mesmo. Ao longo dos anos, eu trabalho já há 11 anos na área, né? Sim. Com o Pilates, com o funcional. E ao longo desses 11 anos, então, eu tenho muita formação, eu sempre investi muito em conhecimento, então eu tenho muito curso, muitas pós-graduações na área e todas as minhas formações, elas são voltadas ao treinamento físico. Treinamento físico para patologias, então Sim. Por isso que eu também consigo agregar isso, né? E por isso que eu fui desenvolvendo, buscando outras coisas para trazer para dentro da sala, porque eu vejo nos aparelhos do Pilates muito mais potencial do que a gente aprende num curso de Pilates. E é isso que eu fui tentando buscar e desenvolver, então, o método, né, de treinamento aqui do estúdio. Né? É verdade. Algumas mulheres, elas preferem fazer exercícios aeróbios do que fazer um exercício de força. Mas fica aquele lembrete que após os 40 anos a gente perde muita massa magra. É preciso sim fazer exercício de força? É preciso sim fazer exercício de força. Na verdade, em qualquer idade, sim. Em todas as idades, a gente deveria ter isso já como hábito, né? Sim. Graças a Deus isso tem mudado muito, principalmente agora nos últimos anos, né? A gente fala muito no exercício físico, né? Antigamente as pessoas iam caminhar e achavam que isso já bastava, né? Infelizmente não é assim, ou felizmente, e aí que surgiram algumas lesões até no joelho, né? Muitas lesões, às vezes porque a pessoa tem uma sobrecarga sem ter um fortalecimento para fazer aquele... até nos esportes, né? Sim. Hoje em dia tem vários esportes que estão por aí, né? Muito... tá bem na moda, digamos assim, né? Alguns tipos de esportes que às vezes a pessoa começa a praticar sem fazer a parte do fortalecimento e aí tem a lesão, né? Então a parte do fortalecimento, sim. Ela é essencial para todos e em todas as idades, sim.
É verdade. Então, o ideal mesmo seria a pessoa, de repente, vir fazer uma aula de pilates com força, com os equipamentos, com o peso do próprio corpo aqui, entender o funcionamento, sentir a sua própria necessidade, o que pode, o que não pode, para depois seguir um plano aí que vai dar um resultado, uma definição como a pessoa quer. Exato, isso aí. Vem para cá, faz uma anamnese, a gente analisa o que a pessoa busca, o que a pessoa precisa. Eu vou fazer pedal no final de semana. Então, vamos agregar um ganho de força muscular para que essa atividade ali do final de semana seja de fato um prazer e que não lhe cause lesão. Então, se preparar para isso, fazer exercício físico, fazer esportes, independente do que seja, é maravilhoso, é muito bom, faz bem para a saúde, faz bem para a mente, né? Então, mas a gente tem que pensar que para algumas atividades a gente precisa, né, outra atividade para conseguir te dar aquela força para você praticar, né? Então, vai fazer o pedal lá no final de semana, às vezes a gente escuta, eu vou pedalar no final de semana, né? Então a pessoa pedala ali 40, 50 quilômetros no final de semana. Sim. E durante a semana, o que você faz? Nada. Então, assim, na verdade, aqueles 40, 50 quilômetros lá do final de semana podem te gerar até não dá para falar malefício, né? Mas podem não te gerar coisas boas, porque você imagina uma carga ali no final de semana e o restante da semana ainda você tem uma atividade funcional, né? O teu trabalho é sentadinho 8 horas por dia. A conta não vai fechar, né? É verdade, a gente tem que dar uma quantidade às vezes menor, mas diária para o corpo, que ele vai responder de uma forma melhor, com mais saúde, mais disposição, né, Alice? Isso é o fortalecimento, é a continuidade, é você, né, ter isso como hábito na vida, né? Na verdade, a gente tem que incorporar, faz parte. Você levanta e escova os dentes, você toma banho todo dia. Tem que ser uma rotina assim. É rotina, você tem que colocar lá que a atividade física é mais um item da sua rotina. É verdade, um item bem importante. Alice, obrigada por nos receber aqui. Eu que agradeço. Conhecer um pouquinho melhor do teu plano aí, eu até indicar aí para o nosso telespectador vir fazer uma aula, vir bater um papo aqui, conhecer de perto esse estúdio que é maravilhoso e extremamente bem localizado, né? Sim. Facílimo para chegar aqui, até para estacionar. Verdade. Obrigada. Eu que agradeço. Quando quiserem, retornem. Sempre temos novidades aí para agregar. E a todos vocês que nos acompanham, uma boa noite e exercite-se. Santa Mônica disponibiliza exames de ressonância magnética em equipamento de última geração. Também conta com carro de anestesia em exames de média e alta complexidade em adultos claustrofóbicos e pediátricos. Santa Mônica Imagem, confiança no diagnóstico. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.